pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje aqui é terça-feira, já estamos aqui na parte da tarde, já almocei. Resolvi gravar um pouquinho para vocês. Já almocei, já tá ali as loucinhas que eu lavei do almoço. Agora eu vou passar ali um cafezinho, porque vocês já sabem, né, gente? Depois do almoço tem que ter aquele cafezinho, né? E também depois eu vou preparar aqui um cafezinho da tarde e vou fazer um bolinho de milho. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu bolo, né, de milho. E também vou assar, né, gente, os pães de queijo, que eu mostrei pra vocês a receitinha aí no vídeo anterior. Então hoje eu vou assar também um pouquinho, vou mostrar pra vocês como é que ele ficou depois de pronto. Ficou uma delícia. E chegou também, gente, umas coisinhas que eu comprei na Amazon. Chegou ontem. Aí eu falei assim, não, vou deixar pra abrir junto com as meninas, pra me mostrar pra elas. Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que chegaram. Se você é novo aqui no canal, né, não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar esse vídeo e bora lá para mais um vídeo. Eu ainda nem fiz, né, meu devocional e vou fazer também aqui junto com vocês. Primeiro vou preparar aqui, né, meu cafezinho que eu amo. Vou usar esse aqui, gente, caramelo salgado. Parece que ele é muito bom. Eu só consegui fazer o meu devocional agora na parte da tarde, que de manhã foi bem corrido aqui. Já passei ali meu cafezinho e vou tomar esse cafezinho aqui com vocês, já fazendo meu devocional. E hoje o devocional diz assim, que uma palavra muda tudo. E a referência, né, bíblica é 1 Samuel, capítulo 1, 17 e 18. Eu vou ler aqui um trechinho com vocês, que eu sempre gosto, né, de trazer um pouquinho da palavra aqui com vocês. Então pega seu cafezinho aí também e bora comigo. É claro que Deus se alegra em satisfazer os desejos do nosso coração. Mas antes disso, Ele vê por uma perspectiva muito maior do que enxergamos. Uma palavra muda tudo. Vou ler só um trechinho, tá, para vocês. Ana era uma mulher que desejava ter filhos há muito tempo. E muito provavelmente aquela não era a primeira oração fervorosa que ela fazia a respeito dessa área da sua vida. Eram muitos anos de frustração por não conseguir engravidar. E em todos eles subia a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor. Muitas vezes, de tão triste e angustiada, não conseguia nem comer. Mas aquele dia algo foi diferente. Com a alma amargurada, ela chorou muito e abriu seu coração para Deus, fazendo uma oração que mudaria muita coisa dali para frente. Ali, Ana fez um voto, dizendo que dedicaria seu filho ao Senhor caso esse sonho fosse concedido. E eu tava esses dias aqui pensando, né, falando com Deus, pedindo a Deus assim, um direcionamento mesmo, porque eu tenho muitas coisas, né, para estar compartilhando aqui com vocês no canal sobre a minha experiência de vida mesmo, momentos, né, situações que eu vivi estando fora daqui do meu país, e Deus trouxe isso ao meu coração. E esse devocional de hoje é uma confirmação que eu tenho que compartilhar o meu testemunho com vocês. Eu estive, né, ali em Portugal, como vocês já sabem, por quase 5 anos. O início, gente, de uma vida de imigrante não é fácil. Qualquer pessoa que sai, né, do seu país para emigrar para outro é muito diferente.
né? A gente tem desafios, né, a enfrentar. Só que eu não fui sem me programar, sem me planejar, né? Eu orei ao Senhor, pedi confirmação ao Senhor e eu me preparei durante um ano. E eu fui na época que estava aquela pandemia, eu fui em 2021, quando já estava assim, finalizando, né, a pandemia, mas os aeroportos ainda estavam fechados, as fronteiras ainda estavam fechadas. Enquanto isso, eu fui me preparando, me organizando, e assim que as fronteiras abrissem, eu iria com meu esposo, né, com meu marido. E assim foi feito, né? A gente se programou. Chegando lá, gente, começar ali a vida do zero. Eu ia ainda procurar a casa, né, pra gente estar alugando. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele preparou, né, a minha tia lá. Eu tenho uma tia que mora lá há muitos anos e ela cedeu a casa dela, né? Ela falou que a gente podia ir, ficar o tempo que a gente precisasse, até a gente se estabilizar. Deus, Ele é tão fiel com a gente que eu orava, né? Desde aqui de casa eu orava, falava com o Senhor, né? Para preparar a casa. E falava assim, gente, do jeitinho que eu queria a casa. Eu falava, Deus, eu quero a minha casa assim, assim. Prepara, Senhor, um trabalho para o meu esposo, porque eu já ia ir com um trabalho assim mais ou menos arranjado, né? E assim Deus fez, Deus preparou a casa para nós. Eu tô resumindo, viu, gente? Porque a história é grande, então vou resumir um pouco. No decorrer do tempo aqui eu vou compartilhando, né, algumas coisas com vocês. E assim foi feito. Dentro de um mês, Deus preparou essa casa para nós. Já tem vídeo até aqui no canal do tour da casa lá em Portugal. E Deus preparou essa casa para nós, dentro de um mês. E nesse período de um mês, gente, eu estive ali na casa da minha tia, né? Foi muito bom, nós somos gratos, né? A Deus primeiramente, mas a ela também, a família dela, o esposo dela, o meu primo, por ter cedido esse tempo ali, né? E foi maravilhoso, foi um tempo de muita bênção. Nós frequentamos ali nesse tempo a igreja dela, né? E Deus trouxe confirmação aos nossos corações que era propósito do Senhor de nós estarmos ali naquele lugar, né? Naquele país. Nós não fomos ali por livre e espontânea vontade. Deus, Ele colocou esse desejo no nosso coração, né? E Ele preparou, Ele abriu as portas porque era propósito dele. Então, no decorrer do tempo, nós estávamos ali na casa da minha tia, em seguida conseguimos a casa, né? Aí já fomos preparar, né, as coisinhas, porque a gente não tinha nada, então a gente foi adquirir ali algumas coisas. Enfim, o que eu queria trazer para vocês aqui com relação à mensagem de hoje do devocional. Como Ana desejava ser mãe, né, por muitos anos, Deus conhece também e sabe que esse é o desejo do meu coração. E depois de um ano e meio, mais ou menos, que eu estava ali em Portugal, que nós levamos em torno aí de 8, 9 meses a um ano, eu parei com os meus medicamentos, né, para prevenir a gravidez. Deixei fluir, né, para poder chegar, né, o momento de eu estar engravidando. Só que essa não era a vontade de Deus para minha vida. Passou alguns meses, eu descobri ali a minha gravidez, fiquei muito feliz, muito realizada, porque eu sou muito assim, gente. Eu já fui muito assim, né? Hoje eu tento controlar um pouco mais a minha alegria, a minha felicidade, porque nem todas as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão preparadas para receber também essa alegria, essa bênção. Eu tô resumindo bem, viu, gente? Mas quando chegou ali no meu período de 3 meses, eu já estava ali com em torno de 13 a 14 semanas, eu estive no médico, né? Já estava chegando na semana de eu ver o bebê, e quando eu cheguei, a médica disse que não havia mais batimento cardíaco. Eu fiquei arrasada, gente. Eu chorei muito, eu sofri muito porque eu estava longe da minha família, longe dos meus pais, só tinha eu e meu esposo lá, e eu sofri muito, porque era um sonho, né? Para quem tem um sonho assim de ser mãe, que deseja, né, ser mãe, ou que já passou por essa situação, sabe do que eu tô falando. Eu sofri muito,
Eu cheguei lá, não tinha, né, batimento cardíaco. A médica pediu para mim retornar, esperar em torno de uma semana para poder não precisar fazer a curetagem, ver se meu corpo ia responder naturalmente. E assim eu fiz, voltei para casa, era mais ou menos de madrugada, né? Quando aconteceu isso, eu tive um sangramento e a gente correu para emergência. Chegando lá, a médica verificou, né? Disse que não tinha batimento cardíaco, pediu para me retornar para casa. E assim eu fiz. Quando eu cheguei em casa, eu não consegui dormir, eu simplesmente coloquei um louvor e fui orando, pedindo ao Senhor e questionando a Deus, sabe? Perguntando para Deus por que estava acontecendo aquilo comigo. Será que eu tinha algum problema? Coisas que a gente fica se culpando, né? Achando que a gente fez alguma coisa de errado, por isso que aconteceu isso. Mas aí depois de um tempo Deus foi cuidando, né? Deus foi tratando com o meu coração. E nesse meio tempo já foi dando aí em torno de quase 3 anos que eu estava morando fora sem rever, né, a minha família, porque essa questão de documentação também é complicado demais. A gente tem que aguardar, né, tá tudo liberado, tá tudo ok pra gente conseguir voltar, né, pro nosso país de origem, e assim foi feito, vencendo a cada dia. Da atividade física foi essencial para mim nesse momento, porque a atividade física ela foi uma terapia para mim, porque foi onde eu encontrei ali um escape para mim não entrar, né, numa depressão. Então foi muito bom. Eu levantava todos os dias, né, bem cedinho, ia para academia, comecei a cuidar de mim, cuidar da minha alimentação, sabe? E assim eu fiz, gente. E foi passando o tempo, eu fui deixando, né? A família aqui ficou bem arrasada também quando a gente comunicou a perda. E assim eu fui orando, pedindo a Deus para poder trabalhar no meu coração, me trazer conforto, trazer cura, né? E assim Deus fez. O mais incrível disso tudo foi que Deus confirmou tudo, que era para mim desprender o meu coração daquele lugar, porque a minha bênção vai chegar, mas ela não iria chegar lá, né? A minha bênção vai chegar aqui. O que eu tenho para dizer para vocês é isso, sabe? Descansar no Senhor como Ana descansou, porque nós não temos controle de nada, é Deus que tem controle sobre nossas vidas. E quando nós descansamos no Senhor, Ele completa a obra dele, porque ele é perfeito, né? Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ana, ela persistiu, ela orou sem cessar, né? Ela falou com o Senhor, ela fez um voto com o Senhor, que se o Senhor desse a ela aquele filho, quando ele nascesse, ela ia entregar a ele. E assim Deus fez, porque Deus conhecia o desejo do coração de Ana. E eu não estou aqui falando só sobre filhos, eu estou falando sobre sonhos, sobre projetos. Eu e meu esposo, nós tínhamos tudo aqui, nós éramos recém-casados, né? E decidimos ter essa experiência fora e Deus nos honrou poderosamente, mas porque nós oramos, nós nos preparamos, né? Nós pedimos direcionamento. E Deus nos abençoou, Deus confirmou esse propósito no nosso coração quando nós chegamos lá e também para retornarmos para cá. Então eu falo com você nesta tarde, independente do que você está almejando, qual seja o seu filho hoje. Talvez o seu filho hoje seja um emprego bom, seja uma vida financeira próspera, seja um casamento, ou até mesmo um casamento restaurado, seja seus filhos. Talvez o seu desejo hoje, eu não sei qual que é. Eu não sei qual que é o seu sonho, os seus objetivos, os seus projetos. É só entregar eles a Deus, orar sem cessar, que eu tenho certeza que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Do mesmo jeito que eu estou aqui orando, clamando ao Senhor, Ele conhece o desejo do meu coração. E hoje eu estou em paz, porque eu sei que Ele vai fazer o que for melhor para mim.
Então eu quero encorajar você a não desistir, não desista. Trabalhe. Se você quer algo, trabalhe, faça a sua parte, porque Deus está fazendo a dele. Faça a sua parte. E esse devocional hoje falou muito comigo. Confirmou tudo que eu queria trazer para vocês aqui nessa tarde. E ele só confirmou, né? E eu tenho muitas experiências ainda para estar compartilhando, para estar contando, né, para vocês. Aos pouquinhos eu vou trazendo aqui. Nós estamos adaptando, né, a tudo novamente. É como se nós estivéssemos começando do zero novamente. Porém, aqui é o nosso porto seguro, né? Nós temos aqui a nossa família, nós temos amigos, né? Nós temos aqui a nossa casa. É tudo diferente. É aquele aconchego, sabe? Estamos adaptando, mas acredito que vai ser uma fase muito mais fácil do que quando estávamos longe. E Deus, ele tem trabalhado dia a dia nos detalhes, sabe? Eu ainda estou me organizando com a casa, porque tem muita coisinha para colocar no lugar, né? Depois, quando tiver tudo ajeitadinho, vou estar mostrando para vocês. Esses dias para trás, eu encomendei as cortinas da sala, que aqui é a minha sala de jantar, né? A sala ainda não está pronta, ainda vai chegar meu sofá. Então, assim, a gente está fazendo tudo aos pouquinhos. E para a gente conseguir chegar onde nós estamos hoje, é com muito trabalho, é com muito suor, porque nada nessa vida, gente, é fácil. Nada nessa vida é fácil. Às vezes a gente olha, né, para a grama do vizinho e acha que a vida dele é fácil. Nossa, como que ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu aquilo? Não é fácil. Nós fizemos muitos sacrifícios. Estivemos longe de quem amamos, perdemos entes queridos e hoje nós estamos aqui colhendo o esforço que nós fizemos nesse tempo. E com você não é diferente, porque Deus, do mesmo jeito que está honrando hoje eu e o Fábio, Deus também vai honrar você e a sua família. Amém? Agora, terminando aqui o meu cafezinho, e vou me organizar agora lá na cozinha para poder fazer o bolinho e mostrar para vocês como é que eu faço, tá? E na hora que eu deixar ali o bolinho assando, o pão de queijo assando, enquanto ele estiver assando, eu vou mostrar as comprinhas que chegaram aqui para vocês. Gente, caiu uma chuvinha tão boa, que chuvinha gostosa. Foi uma chuva bem forte, sabe? Mas deu uma refrescadinha boa. E hoje o tempo tá propício para me fazer aqui aquele bolinho de milho, gente, com um cafezinho, não tem nada melhor, né? Aí eu vou ver se eu convido aqui a minha mãe e minha cunhada com meu irmão, né, para poder tomar um cafezinho aqui com a gente. Porque pão de queijo, bolo, eu deixo para fazer assim quando eu vou receber, né, alguém, porque para evitar mesmo, sabe, de ficar comendo demais, né? Porque sabe como é que é, né, gente? Aí agora eu vou untar essa forma, vou passar bastante manteiga nela aqui e colocar fubá para não grudar, porque ela já tá bem assim gasta, sabe? Aí eu tô com medo de grudar o bolo, então eu vou ter que untar ela bem direitinho. Aí pra mim não sujar aqui minha mão, eu vou usar papel toalha e vou untar bem direitinho para não correr risco de grudar o bolo, sabe? Quero que vocês coloquem para mim aqui nos comentários os vídeos, né, que você quer que eu grave aqui no canal, quais vídeos que vocês querem, né, que eu trago aqui para vocês. Agora eu tô de volta e às vezes eu fico assim com receio de gravar sempre as mesmas coisas, porque minha rotina, gente, basicamente é essa aqui mesmo. Acordo de manhã, faço meu treino, depois meu cafezinho da manhã, depois o meu devocional. Hoje que eu não consegui fazer pela manhã, né, o devocional. Por isso que eu fiz agora à tarde com vocês. Às vezes no horário de almoço, assim, eu vou lá, almoço com a minha mãe, que a minha mãe, ela mora próximo, né, aqui no mesmo bairro que eu. Minha mãe mora bem pertinho. Graças a Deus tem esse privilégio. Então fica mais fácil de eu estar com ela, né? Prontinho. Passei bastante manteiga aqui nas curvinhas. E essa receita aqui que eu faço, ela vai requeijão também.
o requeijão ele desce. Então até para desenformar fica assim um pouco difícil, sabe? Soltar o fundo, então tem que estar bem untado. É que eu vou polvilhar o fubá, coloquei até demais. Prontinho. Prontinho, gente, ó, já untei. Ficou um pouquinho ali no fundo, mas não tem problema não. Acredito eu que não vai agarrar não, gente. Tomara, né? E agora eu vou bater a massa e vou mostrar para vocês os ingredientes que eu utilizo, tá? Enquanto eu vou batendo a massa, eu já vou deixar o forno pré-aquecendo a 180 graus. Agora eu vou aproveitar também, vou pegar o tabuleiro para mim já deixar aqui para organizar também os pães de queijo, porque eu já vou assar os dois juntos. O pão de queijo e o bolo. Mas já vou pegar aqui o liquidificador. Gente, então vou mostrar aqui para vocês os ingredientes que eu utilizo para fazer esse bolo de milho, tá? Eu tenho aqui o milho natural que eu tirei da espiga e eu tinha ali congelado. Aí já deixei ele fora da geladeira desde cedo, né, um pouquinho para poder descongelar. Então essa medida aqui equivale a uma lata, tá? A medida aqui é sempre com base em uma lata de milho. Caso você não tenha também o milho natural, igual eu tenho aqui, você pode usar a latinha também do milho, tá bom? Do mercado mesmo, não tem problema. Aí eu utilizo aqui 3 ovos, açúcar, eu vou usar aqui o flocão de milho, que é aquele que a gente utiliza para fazer o cuscuz. No lugar do fubá eu vou usar o flocão, tá? Leite, aí eu vou colocar aqui também requeijão, vou colocar esse potinho todo e o pó royal. Aí como medida aqui, como esse medidor meu equivale a uma xícara, né, de 250 ml, eu vou usar ele como referência nas medidas aqui dos ingredientes, tá bom? Aí primeiro aqui eu vou colocar os líquidos para poder ficar até mais fácil, né, de bater. Eu tava me esquecendo também, gente, do óleo, viu? Já ia me esquecendo. Tem um óleo também que a gente precisa colocar. Pera aí que eu já vou pegar. Temos que colocar óleo também. Eu não vou encher a xícara toda, tá? Vou colocar um dedinho só a menos, tá vendo? De óleo. Como eu falei com vocês, eu vou passar um pouquinho aqui de uma xícara por causa da medida da lata, tá? Mas a referência de vocês aí sempre vai ser aquela latinha do milho. Agora eu vou colocar aqui os ovos. Aí eu vou quebrar ele nesse outro medidor para ver se eles estão bons mesmo, tá? Isso. Aí agora eu já vou despejar aqui o milho. E agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar também eu não vou colocar mais de uma xícara não. Vou colocar um pouquinho menos. Vou colocar essa quantidade aqui, tá vendo? E por último, o flocão de milho. Prontinho. Vou colocar uma pitadinha de sal para elevar o sabor, bem pouquinho mesmo assim, ó. E agora vamos bater todos esses ingredientes. Colocar o fermento, uma colher de sopa, aí geralmente eu meço aqui, tá? Na tampinha mesmo do fermento. Tá prontinho, gente. Agora é só despejar na forma. E fica um bolo delicioso. E agora eu vou colocar aqui o requeijão. Aí eu vou usar esse requeijão aqui da Itambé mesmo. E a gente vai pegando assim as colherzinhas e vai colocando assim. Acho que nem precisa colocar o requeijão todo, não.
porque ele vai cozinhando aqui, vai assando, né? Ele vai assar e vai derretendo aqui esse requeijão entre o bolo. Nossa, gente, ficou bom demais. Agora, vou aguardar aqui rapidinho que eu vou colocar os pães de queijo aqui na forma também para já levar pro forno. Aí, olha a praticidade, gente. Falei com vocês, a gente congela, né? E na hora que quiser assar, só colocar no tabuleiro. Agora eu vou levar os dois pro forno. Vou mostrar para vocês aqui as comprinhas, né, que eu fiz na Amazon, que chegou ontem. E eu guardei aqui para poder mostrar para vocês, tá? E, gente, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, né? A forma que veio. Porque, assim, o risco de quebrar, de danificar a peça é grande. Vou mostrar para vocês verem se não tem razão. Olha como que veio a embalagem do embrulho. Gente do céu, comprei uma chaleira de esmalte, esmaltada. E essas chaleiras, qualquer batidinho que dá, ela descasca. Eu espero que tenha chegado em boas condições. Eu tava doida, gente, pra comprar essa chaleira. Aí teve uma promoção muito boa e eu consegui comprar ela na oferta. E olha que cor linda. Eu confesso pra vocês, viu, gente, que eu não sou tão apaixonada na cor laranja. Mas depois que eu comecei a adquirir as peças da Le Creuset, tudo é muito colorido, né? Então, tava doida com uma peça dessa cor laranja. E olha que linda, gente. Ela é um pouco pesadinha. Pelo que eu tô vendo aqui, aparentemente ela está sim em ótimas condições. Só veio um risquinho nela aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Um risquinho bem aqui assim, mas não é quebrado, nada disso não. Ai, gente, ela é pesadinha, que coisa linda. Aqui é a tampa dela. Ai, gente, infelizmente veio danificada. Olha que dó, não acredito. Vou ter que reclamar com o vendedor. É isso que é ruim, tá vendo? Uma peça tão linda dessa. E eles não embrulham da forma correta. Olha só que dó. Ah, eu tava doida já pra estrear ela. Agora essa daqui é uma pinça que a gente utiliza na cozinha, que eu também tava doida pra comprar. Vou tirar da embalagem pra vocês verem melhor. Da Tramontina essa daqui. Às vezes você precisa, usar uma pinça pra poder decorar um prato. E essa minha aqui é da Tramontina. Também com precinho muito bom. Depois eu vou deixar o link aqui pra vocês. Só não vou deixar da chaleira, tá? Ah, é uma pecinha que eu queria muito também da Le Creuset. Aos pouquinhos a gente vai adquirindo as peças da Le Creuset, né? Porque são peças assim de ótima qualidade, mas o custo é um pouquinho alto. Então a gente tem que aproveitar os saldos, né? Ficar de olho nos saldos. E aos pouquinhos eu tô comprando as minhas pecinhas da Le Creuset. Ai, gente, eu nem acredito que eu comprei essa pecinha. O que acontece? Eu tava naquela bandejinha minha lá da cozinha, é onde eu coloco meus utensílios de cozinhar, né? Minhas espátulas, o saleiro, pimenteiro, né? Aí, tava querendo muito, né? Esse potinho hermético, também na cor laranja, que é a cor assim, top. Ai, gente, olha isso. É lindo demais. E eu queria esse potinho menor para colocar sal. Eu tô utilizando um ali, que eu comprei da Shopee, mas na verdade, na realidade, não era ele que eu queria para colocar no meu cantinho lá, né? Aí eu comprei esse daqui da Le Creuset, que é o laranjinha, tá vendo? Olha, gente, que fofura. E esse é o de 400 ml. Não é lindo? Acho que vai ficar lindo lá no meu cantinho. Já já eu vou levar vocês lá comigo, tá? Olha que lindo.
Eu já tenho um de 800 ml, que eu utilizo para colocar a banha, né, de porco, para poder cozinhar mesmo. E eu tava doida querendo esse menorzinho aqui para poder colocar o sal. E vamos lá, né, pra cozinha para ver como é que vai ficar isso aqui lá no cantinho. Aqui, gente, esse aqui é meu cantinho que eu amo, tá vendo? Aí aqui, essa pecinha aqui também, né, é da Le Creuset, que é um porta-utensílios. Aí aqui eu deixo as minhas colheres, que eu utilizo, né, pra cozinhar. Coloquei aqui um vasinho pra me colocar uma plantinha. E eu consegui essa mudinha aqui com a minha cunhada, de bambu, que eu quero ver se eu coloco bambu nesse cantinho aqui, que é bem fácil, né, de cuidar. Esses aqui eu trouxe lá de Portugal, né, que é o pimenteiro, né, o moedor de pimenta, o moedor de sal. E eu sou assim, né, eu gosto muito do neutro. Antigamente, antes de eu ir para Portugal, a minha decoração na cozinha aqui era vermelha, então os detalhes era tudo vermelhinho. Mas agora eu quero tudo neutro, que aí não enjoa, né? Aí esse pote que eu falei com vocês, tá vendo? Que eu comprei. Esse é o de 800, que aqui tem banha, né, de porco, que eu utilizo para cozinhar também. Tenho também esse descanso de colher, que a gente utiliza assim, né, para poder colocar a colher quando estiver cozinhando. Aí eu deixo aqui. Essa galinha lindinha, que foi minha sogra que me deu. Sou apaixonada nela, um item de decoração que combina muito, né? E eu amo galinha, acho lindinho demais. Foi minha sogra que me deu. E é esse potinho aqui que eu tô utilizando para colocar o sal, tá vendo? Mas não é ele que eu quero deixar aqui nesse cantinho. Queria dar uma vida aqui, né? Por isso que eu comprei esse potinho aqui da Le Creuset, que eu acho que vai ficar, não, né? Acho não, vai ficar lindo demais aqui, né? No meio dos branquinhos. Eu vou lavar o pote aqui já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. E uma pena, viu, gente, ter chegado danificado. Porque ela é linda, ela é pesadinha, ela é muito linda. Cada semana eu gosto de colocar, né, uma chaleirinha pra usar. E ela é maravilhosa, gente. Que pena mesmo, tá? Prontinho, gente. Olha como que ficou lindo. Coloquei o sal aqui, ó. E olha que fofura que ficou isso aqui, gente. Deu um ponto, né, de cor aqui. Aí vou deixar essa pinça aqui, que eu posso precisar para virar um bife, né? Então é bom estar sempre aqui à mão. Eu amei, vocês gostaram? Depois me diz aí se vocês gostaram, gente. Eu amei, ficou lindo demais. Quase assadinho. O bolo tá ali em cima, já cresceu bastante. E já tá quase no ponto. Enquanto isso, eu vou lá preparar a mesa, já deixar a mesa pronta. Esse aqui que eu tenho, gente, de crochê amarelo. E a mesa ficou assim. Eu resolvi tirar os pratos amarelos. Coloquei esse jogo meu branco, que eu ganhei de casamento, que eu acho que ficou melhor. Pra não ficar muito pesado, sabe? Aí coloquei aqui o pratinho de sobremesa, né? A xícara de chá, o guardanapo. Eu não entendo muito bem sobre regras de etiqueta, mas tá bom. Importante que eu tô fazendo aqui com muito amor, né? Com muito carinho. Deixei aqui para poder colocar os pães de queijo e a boleira para colocar o bolo. E agora eu vou passar um cafezinho, né, gente? Que é de praxe, né? Pra gente tomar aqui um cafezinho com esse bolinho de milho quentinho e os pães de queijo que já estão quase no ponto. Prontinho, olha que beleza que ficou esses pães de queijo e aqui o bolo de milho. Olha que lindo. Agora eu vou deixar esfriar aqui um pouco, baixar um pouco essa temperatura, né? Para não correr o risco de desenformar e ele grudar aqui nessa forma, tá? Então já eu mostro para vocês como é que vai ficar a nossa mesa. Por enquanto, eu vou coar aqui o nosso cafezinho.
vou colocar aqui, gente, um pouco de açúcar, porque o marido ele não tá tomando café totalmente sem doce. Mas eu coloco bem pouquinho, tá vendo? Só esse aqui. E eu faço desse jeito aqui, gente, direto aqui no coador e dá super certo. Não precisa colocar na água para ferver, sabe? Aí aqui eu coloco o pó e dá super certo. Assim ficou a nossa mesinha, nosso bolinho de milho. Graças a Deus deu tudo certo. O requeijão ele desceu, né? Ele fica bem molhadinho. Já já eu vou partir para vocês verem. E assim ficou a nossa mesinha pra gente tomar nosso cafezinho. Aqui são os pães de queijo e ficou assim. Agora eu vou partir o bolo para mostrar para vocês a textura dele. E também vou partir um pão de queijo para vocês verem como que ele ficou gostoso. Olha que delícia, gente. Ficou uma delícia. Aqui eu deixei ele assar, né? Ficou crocante por fora e bem macinho por dentro. Eu amei, tá uma delícia. Agora eu vou cortar aqui um pedaço do bolo para vocês verem como é que ficou a textura. Tá com um cheiro na casa. Vocês não fazem ideia do cheirinho de bolo que tá aqui na casa. Tá quentinho. Olha que delícia, gente. Super macio. E o requeijão bem embaixo, tá vendo? E olha que maravilha, gente. Tá super macio, super fofinho. E o requeijão vem aqui pra baixo, tá vendo? Ele desce todinho aqui pra baixo e fica super molhadinho. Depois vocês vão testar aí essa receita e me falar o que vocês acharam. E agora eu vou tomar aqui o meu cafezinho. Tudo muito gostoso. O pão de queijo também tá muito bom. Só de você ter esse tempinho com a sua família, com quem você ama, tá ótimo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui pra mim nesse vídeo, né, nos comentários, o que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. E vocês viram, né, que com o que a gente tiver em casa, a gente consegue montar uma mesa linda, né, para nossa família, para quem a gente ama, para ter esse momento especial à mesa, né, que é um momento assim que Deus agrada, né, gente? A gente acha que às vezes Deus não se faz presente nesses momentos, mas Ele está ali presente no meio de nós. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer ter você aqui comigo, tá? Obrigada mesmo pelo carinho de vocês, por estarem aqui, tirar esse tempinho, né, de vocês para estar aqui vendo os meus vídeos. E que Deus continue abençoando você e a sua família, a sua casa. E eu espero você no próximo vídeo, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de curtir, de compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau!